Aí, bigode. O fogão com a taça. Aí, bigode, o fogão com a taça. A gente tem medo até o fim. Você acha que botafoguense, mesmo, de verdade, você acha que tá achando que já tá ganho esse campeonato? Mas agora Você não tá acreditando? Não, agora é que eu tô com medo. O Botafogo é muito descrente, essa torcida. Você vê que tem uma turma mais jovem, assim, que tá indo, que é animado, que pula, canta e faz isso aqui. Porque nós, botafoguenses, a gente tem medo. Eu falava que o Botafogo, quando jogava com o Flamengo, por exemplo, eu só comemorava mesmo 15 minutos depois de todas as luzes do Maracanã apagadas. Aí eu falava, não vai mudar esse resultado agora. Fogo. Eles estão deixando a gente sonhar. E o Flamengo, quando chega com essa massa, os outros sabem como é que é. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos à Flageral TV, Pedro que vos fala por aqui, e vocês viram no começo do vídeo, né? O fogão segurando a taça. O próprio botafoguense Raiz falou, né, que não confiava antes, imagina agora. Botafogo tá fazendo de tudo para perder esse título, e sim, depois dessa vitória maiúscula contra o Palmeiras, entramos de vez na briga pelo Brasileirão. Tem jornalista que foi condenado e a emissora que ele trabalha teve que pagar uma indenização para o Flamengo após ele afirmar que o Flamengo fazia lavagem de dinheiro. De La Cruz babando para vir para o time do Flamengo. Qualquer postagem que tem, ele vai lá, entra e comenta. E a última foi sobre o Arrascaeta, que fez um gol contra o Palmeiras. Ele foi lá e comentou, parabenizou. Ele tá querendo vir, né? Vamos ver o que vai sair dessa negociação Flamengo e River Plate. Sobre o time do Messi, encontro marcado com esse craque. No ano que vem, na pré-temporada, o Flamengo provavelmente vá para os Estados Unidos e fará essa partida contra o time do Messi, caso nada saia do script. Sobre o estádio do Flamengo, a Caixa fez realmente agora uma exigência surreal sobre o terreno do gasômetro. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é muito, muito importante para o YouTube poder distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Então deixa o like agora para vocês não esquecerem e vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Vamos lá, nação rubro-negra, começar o vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro, que para muitos estava perdido, para mim também, mas o Botafogo, que é uma estação, ele está conseguindo dar a maior paraguaiada de todos os tempos no futebol mundial. Aqui fica até arrepiado falando sobre isso. Porque, cara, o Botafogo que estava 13 pontos ali na liderança, conforme vocês viram no começo do vídeo, os próprios botafoguenses raízes, eles não acreditavam muito no título, né? Porque o Botafogo tem coisas que só ele consegue. E dessa vez, mais uma derrota, né? Tomou de 4-3, mais uma vez ganhando de 3-1, e não tem como a gente falar que o Flamengo não está mais disputando o título. Estamos sim disputando o título e vamos dar uma vislumbrada sobre as partidas que faltam do mais querido do Brasil. Flamengo, que jogou muito contra o Palmeiras. Depois dessa partida contra o Palmeiras, não é porque a gente ganhou que a gente está disputando o título. É pelo V, o tamanho do V, da vitória do Flamengo. Foi um V maiúsculo, foi uma vitória maiúscula. Foi contra o Palmeiras, que é um dos melhores clubes do Brasil, que é comandado por um técnico há anos já tem uma estrutura de jogo. Porra, conseguiu uma virada heróica contra o Botafogo, líder. E a gente amassou o Palmeiras. Foi muito bom para a torcida rubro-negra. A gente merecia uma vitória dessa. Porque quem mais sofre com o Flamengo nas derrotas não são os jogadores, não é o técnico, não é a diretoria. É você, torcedor, que não consegue dormir direito. Que às vezes tem até pesadelo sobre os jogos, como acontece comigo, né? O Flamengo, às vezes ali, perdeu pro Olímpia. Eu não consegui dormir direito e quando eu dormia eu sonhava com o jogo. Então, galera, parabéns para vocês aí, que deram uma festa, uma aula no Maracanã. Conseguimos meter 3-0 com muita autoridade, com o Pedro fazendo 2 gols. Há quanto tempo a gente não via ele jogar ali de uma forma decisiva no ataque? Conseguiu. Então, parabéns, Tite, que faz uma gestão humanizada. E vamos dar uma olhadinha na tabela do Flamengo para ver o que acontece aí, o que a gente pode prever, imaginar sobre o final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que Grêmio e Palmeiras. E o nosso jogo a menos é contra o Bragantino,
Bragantino, que está na nossa frente. Então, a gente fazendo o nosso dever de casa contra o Bragantino, a gente vai ficar numa situação ali de disputa muito acirrada pelo título do Brasileiro. Mas o Botafogo também tem um jogo a menos, contra o Fortaleza. Só que o Fortaleza está lutando ali por algo de melhor no Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza também vai partir para cima do Botafogo. Vamos ver o que acontece nessa reta final, que tá emocionante, né? Só o Botafogo para deixar emocionante o Campeonato Brasileiro depois daquela larga vantagem que eles estavam, né? O Flamengo vai enfrentar ali o Fluminense, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Cuiabá, o São Paulo e o Red Bull Bragantino. Essa é a nossa tabela, tá? É a tabela ali do Botafogo. Eles vão ainda encarar o Bragantino, o Santos disputando para não cair, o Curitiba, o Cruzeiro disputando para não cair, o Inter e o Fortaleza. Galera, o Campeonato Brasileiro está em aberto. Graças a Deus a gente ainda disputa alguma coisa esse ano, né? Porque a pior coisa que tem é a gente chegar na reta final do campeonato sem disputar nada. A vaga da Libertadores é o nosso principal foco, mas agora sim, na minha opinião, a gente entra de vez, ainda mais depois da última vitória, na disputa do Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora? Acreditam no título? A nação rubro-negra, Flamengo tá esquematizando ali em relação à temporada que vem, né? A pré-temporada de 2024, tá organizando um amistoso com o time do Messi, o Miami, lá nos Estados Unidos. Vocês imaginam, né? Vai ser legal, vai ser interessante de ver, caso não atrapalhe a nossa preparação, porque a temporada de 2024 ela é ali crucial, né? Uma temporada importantíssima, depois da gente ter feito uma péssima temporada nesse ano de 2023. Ainda há esperança pelo título do Brasileiro, sim, ainda mais depois da vitória que a gente conseguiu em cima do Palmeiras, uma vitória com autoridade. Mas a verdade é que, se atrapalhar o Flamengo, essa partida contra o Messi, né, contra o time do Messi, por mim que nem tenha. Só que o Flamengo já tá, sim, esquematizando pro ano que vem essa partida, né, tá tentando ali ajustar a logística para que o Flamengo comece a pré-temporada, vá lá para os Estados Unidos, dê continuidade, depois volte e se prepare para o resto do ano de 2024, que vai ser um ano muito puxado e de muita exigência depois do ano pífio de 2023. Mas é isso. E aí, gostaram? Vamos ver ali o Flamengo jogar contra o time do Messi, ver o Messi dentro de campo. Eu acho interessante, acho legal isso, mas sempre com esse asterisco. Só se não atrapalhar a nossa pré-temporada. Se atrapalhar 2, 3, 5%, eu já não iria me deslocar para os Estados Unidos se fosse comprometer em algo na nossa preparação. Porque o mais importante não é jogar contra o time do Messi, que é bem legal, bem interessante. O mais importante é a gente estar bem fisicamente e se preparar para as temporadas, né? Porque temporada no Brasil é uma quantidade de jogos assim bem grande, bem diferente lá da Europa. E quanto mais bem preparado a gente tiver, mais possibilidade, mais chances de êxito a gente terá de conquistar pelo menos alguma taça importante nessa próxima temporada. E nação, falando agora sobre estádio, um fato novo aconteceu sobre aquele terreno do gasômetro e eu quero atualizar os senhores. O que acontece? A Prefeitura do Rio, ela estava meio com o pé atrás para poder construir o estádio ali, no gasômetro. Mas agora ela já se inclinou, já falou, não, esse realmente é o melhor lugar para o Flamengo construir um estádio e deu o aval, deu o ok. Só que o que acontece? Aquele terreno do gasômetro, ele é da Caixa Econômica Federal. E falando sobre localização, na minha opinião, aqui no Rio de Janeiro não tem outro lugar para fazer sem ser o gasômetro. Caso dê ruim o gasômetro, aí o Flamengo vai estudar outros lugares. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar. Para quem não mora aqui, dependendo do bairro onde fique o estádio, não vai dar muito certo por causa da violência que existe nessa cidade maravilhosa, mas infelizmente tem muita violência aqui. O gasômetro é um lugar ideal porque é na frente da rodoviária, todos os caminhos, assim como é no Maracanã, levam também ao gasômetro, uma localização privilegiada, só que a Caixa Econômica Federal, ela fez uma exigência meio que surreal para o Flamengo comprar o terreno. É uma exigência ali de quem é o dono do terreno, de quem enxerga o potencial do terreno. E a Caixa Econômica, em vez de cobrar só o terreno, que é o que o Flamengo está querendo pagar, pelo terreno, ela quer cobrar o proporcional de uma construção de um arranha-céu, né?
quantos andares poderiam ter, quantos apartamentos poderiam ter, e a Caixa Econômica vai cobrar o Flamengo em cima desse valor. Eu previa o Flamengo gastando mais ou menos 400 milhões de reais somente na compra do terreno. Mas a Caixa Econômica fazendo essa exigência astronômica, né, querendo colocar o valor do terreno embutido ali um prédio, um arranha-céu de mais de 40 andares, contando quantos apartamentos vai ter por andar, e aí sim dá o preço final para o Flamengo, vai ser um valor muito acima desses 400 milhões de reais. Então, realmente está travado. A gente sabe que a Caixa Econômica, ela é que detém os poderes do terreno, e fazendo essa exigência fica uma situação bem complicada. Quando vazar o valor real da exigência ali da Caixa Econômica, até porque essa negociação sobre o terreno, ela é negociada nos bastidores, não é exposto para a imprensa o que rola nessas negociações, apenas algumas coisas. Então a gente vai ter que aguardar, ver o que vai sair dessa conversa do Flamengo com a Caixa, mas o último entrave para a gente poder construir o nosso estádio é realmente a Caixa Econômica ceder e a gente comprar o terreno, porque depois que a gente conseguir o nosso terreno, aí é chapéu pro palhaço, não tem outro destino a não ser a construção do estádio nesse terreno que a gente vai comprar. Agora, que seja o gasômetro, para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ali é a localização ideal. E agora falando sobre imprensa, o Viga, da Jovem Pan, que em 2019 tinha acusado o Flamengo de lavagem de dinheiro, falando que todo mundo ia ser preso no Flamengo porque entra um valor e sai na contabilidade de outro, acusando o Flamengo de crimes, né? Porque em 2019 a gente ganhou tudo, e esse jornalista que é rubro-negro acabou ali falando essa besteira, fazendo essa acusação sem provas, e o Flamengo, lógico, entrou na justiça. Eu tinha feito um vídeo em 2019 sobre isso, e hoje em dia saiu realmente a condenação final. Perderam 20 mil reais, né? 20 mil reais ali por besteira que esse jornalista falou, sem nenhum tipo de provas, né? O Flamengo teve uma austeridade financeira tremenda desde 2013. Aí depois de 5, 6 anos, o Flamengo investe massivamente, como foi em 2019. Aí o jornalista acusa o Flamengo de lavagem de dinheiro, de não sabe onde esse dinheiro vem, que você investe um dinheiro ali por fora e recebe por fora. Surreal isso. O Flamengo ganhou na justiça, a Jovem Pan até recorreu para uma situação ali especial, mas a justiça deu ganho de causa para o time do Flamengo, para a diretoria, deu ganho de causa para o Flamengo, e esse jornalista com certeza ouviu poucas e boas da direção ali da Jovem Pan, e com certeza ele não fará isso novamente, né? É triste a gente ver ali uma acusação em relação ao Flamengo, sendo que a gente está trabalhando na parte financeira corretamente. Às vezes a gente não vê esse reflexo dentro de campo, mas desde a época do Bandeira de Melo, a gente tem essa parte financeira ali, um foco de nunca mais retornarmos para o que era antes do Bandeira de Melo, né? Um time endividado, um time com problemas seríssimos financeiros, não conseguindo pagar o salário dos atletas. E aí depois que a gente se acerta, o jornalista vem e fala isso, complicado, né? Então, tá condenado, o Jovem Pan perdeu 20 mil reais. E sobre a narração de Flamengo versus Palmeiras, tanto na Globo quanto no Premier, cara, é inacreditável como esses narradores torcem descaradamente contra o Flamengo e principalmente a favor do Palmeiras, cara. É surreal isso. No gol do Flamengo, o narrador da Globo ficou torcendo pra ser impedimento. Oh, mas pode estar impedimento, hein? Mas acredito eu que possa estar impedimento, hein? No outro lance lá do Palmeiras, que era um escanteio que foi batido, que estava impedimento do jogador do Palmeiras. Olha, tem que ver direito isso aí, hein? Será que estava mesmo impedimento? Pô, então é ridículo, cara. É ridículo. Em vez dos caras serem imparcial, os caras são totalmente parciais, mas bem feito. O Flamengo fez barba, cabelo e bigode, meteu 3-0, e esses caras que torcem contra o Flamengo, principalmente da imprensa, tiveram que engolir a seco e confirmar que o Flamengo sim está na briga pelo Brasileirão, e o Botafogo, né, é uma estação. Agora, nação, uma curtinha sobre o mercado da bola, né? De La Cruz está babando para vir para o time do Flamengo. Isso não é novidade desde o meio desse ano. De La Cruz é o alvo principal do Flamengo para a próxima temporada. E após a última partida do Flamengo, o que ele fez? Foi lá e fez aquela comentada nas redes sociais sobre a vitória do Flamengo, sobre a partida do amigo dele, né, do Arrascaeta, que ele fez. O Arrascaeta jogou muito bem,
Fizemos ali uma partida segura dentro de campo, mas a verdade é a seguinte: o Flamengo vai tentar de tudo para trazer o De La Cruz. A gente já sabe mais ou menos o valor. Eu pagaria esse valor sim para o time do River Plate, em torno de 70 milhões de reais, já que a gente pagou esse valor por vários outros jogadores que não renderam tanto dentro de campo. De La Cruz é aquele substituto imediato do Arrascaeta. Ah, Pedro, mas ele vive contundido. Então, o Arrascaeta também. Então, quando um tiver contundido, o outro joga. Quando o outro se contundir, o que estava contundido vai estar voltando. Então, vai dar para fazer aquele rodízio de jogadores com a função de um camisa 10, né? Arrascaeta, mesmo não tendo a 10, a função dele é de camisa 10. E o De La Cruz também. Gostaria muito de ver ele jogando no time do Flamengo. Ele também gostaria de vir. Agora fica na mão ali do Flamengo e River Plate uma negociação para que ambos cheguem a um denominador comum e ele possa vestir o vermelho e preto, porque é a vontade do jogador, é a vontade da diretoria do Flamengo, e o River Plate já admitiu que chegou a hora de vender o De La Cruz. Então vamos lá partir para cima deles. O Flamengo vai tentar pagar o mínimo possível e tomara que dê certo sim essa negociação. Torço muito para ele vir para o time do Flamengo. E é isso, galera. O mercado da bola tá aí, temporada de 2024 a gente vai feroz pro mercado, com certeza fazendo várias contratações com nomes assim, para disputar a vaga, né? O Flamengo não contrata mais só por contratar. Quando o Flamengo contrata, são jogadores que disputarão a vaga no time titular e farão, né, a disputa ficar bastante acirrada por esses 11 titulares. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!